E aí, meus amigos, estamos de volta aí trazendo um novo vídeo, né? Continuando aqui a série, a gente está falando aqui sobre aliança. O que a Bíblia fala sobre aliança? A aliança que está escrito no Novo Testamento anula todas as alianças que estão no Antigo Testamento. É isso que a gente está vendo aqui dentro da Bíblia. Então vamos lá. Aqui a gente vai continuar, né? A gente estava falando de aliança lá no livro de Gênesis. Agora a gente vai aqui no livro de Êxodo. Aqui no capítulo 2, a gente vai começar aqui no versículo 24, que já vai falar sobre aliança. Se você não é inscrito no canal, eu gosto de conteúdo bíblico, onde a gente mostra vários versículos bíblicos que falam do mesmo assunto, então esse é o canal certo. Só você se inscrever no canal aí e ativar o sininho, para o YouTube sempre te notificar dos novos vídeos que a gente vai estar postando aí. Então vamos lá, aqui ó, no capítulo 2 do livro de Êxodo, vai falar sobre aliança aqui também, ó. Aqui... vamos dar um zoom aqui para a gente ver direitinho aqui, ó. Então aqui está escrito assim, ó, no capítulo 2 do livro de Êxodo, né? Aqui no versículo 24 diz assim, ó. Ouvindo Deus o seu gemido, aqui está falando do povo, né? O povo escravizado lá no Egito. Então, ouvindo Deus o seu gemido, o gemido do povo hebreu, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então essa aliança aqui, você já observa ela lá, no livro de Gênesis, né, que Deus faz uma aliança ali com Abraão e os seus descendentes. Então, quando o povo estava exilado ali no Egito, né, Deus lembra da aliança que ele tinha feito com Abraão. E aí começa, né, Deus envia Moisés ali para libertar o povo israelita. Então aqui aparece a palavra aliança, né? Agora vamos aqui no livro de Êxodo, no mesmo livro, né, no capítulo 19, versículo 5. Que Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz assim, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Que é Deus falando com o povo israelita, né? Que se diligentemente ouvides a minha voz, aqui é Deus, Deus está falando com o povo israelita. Se o povo israelita ouvisse a voz de Deus, né, e guardasse a aliança que ele tinha feito, então o povo israelita seria propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, certo? Então o povo tinha que fazer o quê? Ouvir a voz de Deus, né, e guardar a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Se o povo fosse obediente, né, o próprio Deus está afirmando que o povo israelita era a propriedade peculiar dele, né? Então aqui a gente vê mais uma vez a palavra aliança. Aqui também no capítulo 24, versículo 7, aqui mais para frente, umas duas páginas aqui para frente, ó. 24, versículo 7, também vai aparecer aqui a palavra aliança. Olha só que interessante, fala assim, ó. E tomou o livro da aliança e o leu ao seu povo. E o leu ao povo, né? E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Ou seja, quando foi feita a leitura do livro da aliança, qual foi a resposta do povo? O povo falou, ó, tudo o que falou o Senhor, falou de acordo com o que está escrito no livro, né? O que o povo falou? Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, Deus, né, o povo e Deus estão fazendo uma aliança aqui, né? Foi lido o livro da aliança. E olha só o que está escrito aqui no versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue, depois que o povo concordou com o que estava escrito no livro da aliança, que se você for olhar mais para trás aqui, ó, Deus mostra aqui as leis civis, né? Os deveres dos juízes, os testemunhos falsos e a injúria, e assim vai. E aqui o povo faz essa aliança, né? Deus faz essa aliança com o povo e vice-versa. O povo também concorda, então eles estão fazendo uma aliança com Deus. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, né? E disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras, certo? Então o povo falou, dizendo que ia obedecer, então Deus, né, através daquele sangue que Moisés aspergiu no povo, ali estava entrando o quê? Uma aliança entre Deus e o povo, porque o povo confirmou aqui, isso é importante a gente lembrar lá na frente sobre essa confirmação que o povo está fazendo, né? Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos.
Então aqui envolve o sangue da aliança também, né? O livro da aliança. Deus faz aliança lá também com Abraão, na questão da circuncisão. Deus faz aliança ali com Noé, né? Depois do dilúvio. Antes do dilúvio ele faz, depois do dilúvio ele faz também. E ali ele, como prova disso, ele coloca o arco-íris no céu. Então, algumas vezes quando aparece a palavra aliança, sempre Deus mostra um sinal, né? Como uma prova que aquela aliança ali seria perpétua. Muito bem. Então vamos para frente aqui, ó. No capítulo 31 aqui do mesmo livro, no versículo 16, algumas páginas aqui para frente, capítulo 31, versículo 16, diz assim, ó. Está escrito aqui, ó. Pelo que os filhos de Israel guardarão, isso é importante, ó. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétuas nas suas gerações. Observe que lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, né, a aliança, Deus mostrou ali o arco-íris como prova da aliança, né? Depois veio Abraão na questão da circuncisão, e aqui entra outra aliança. Mas ainda há pouco a gente leu também sobre o livro da aliança, né? E agora aqui entra a questão do sábado, que diz assim, ó, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E lembra que eu falei que quando aparece a palavra aliança, existe também a palavra sinal, que sempre tem uma ligação com a questão da aliança. Então a gente vai ver isso mais para frente também a respeito sobre essa aliança aqui, né? A questão do sábado também e questão de um sinal também. Muito bem, vamos lá. Aqui no capítulo 34, versículo 27, olha só o que aqui diz. 34, aqui do lado, versículo 27, diz assim, ó. Aqui do outro lado aqui diz assim, ó. Aqui, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E no versículo 28 diz: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então aqui está falando sobre os 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos envolve também, está ligado aqui com a palavra aliança. A gente viu ali que o sábado está envolvendo com a palavra aliança, né? A circuncisão está envolvendo aliança. O arco-íris está envolvendo a aliança. Aí eu pergunto para vocês, né? As alianças que está, a nova aliança que está no Novo Testamento, será que aboliu todas essas alianças que Deus fez aqui no passado? É isso que a gente vai ver no decorrer desses vídeos, tá? Então, se você não quer perder os próximos vídeos para entender sobre essa questão da aliança, a gente vai ler todos os versículos possíveis que tem nas Escrituras para entender melhor essa questão da nova aliança que está lá no Novo Testamento. Mas vamos lá. Aqui no livro de Levítico, no capítulo 2, versículo 13, também vai falar sobre aliança. Então a gente vai passar para um próximo livro falando sobre a aliança. Então vamos deixar isso para o próximo vídeo, né? Então vocês já estão vendo por aí, tá vendo aqui, todos esses versículos que a gente tem lido aqui, nesses vídeos, nesse segundo vídeo aqui falando sobre a aliança, a palavra aliança está envolvida com a palavra sinal, né? Se você observar nos versículos que tem a palavra aliança, alguns deles está ligado com a palavra sinal. E observe que aqui, quando falou do sábado, também no versículo em si não falou, né? Não colocou a palavra sinal. Mas eu vou mostrar para vocês que o sábado tem essa palavra sinal ligada com ele. Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Porque os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Então aqui apareceu sábado, aliança. E onde está o sinal? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Entre mim e os filhos de Israel é o quê? É sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Muito bem. Então aqui apareceu a palavra aliança, apareceu a palavra sábado e apareceu a palavra sinal, sinal de aliança. Lembra lá também
lá em Gênesis, que Deus fez aliança com Noé e com os seus descendentes, e Deus colocou o arco-íris como sinal de aliança. Lembra quando ele fez também aliança com Abraão, quando ali ele constituiu a circuncisão, e aquilo também, a circuncisão serviu como sinal entre Deus e o seu povo. Muito bem. Então aqui, mais uma vez, aparece a palavra aliança e sinal. Essa questão de sinal, a gente vai ver muitos versículos que tem na Bíblia que fala sobre esse sinal, né? Mas a gente vai ficando por aqui e a gente vai ver muitas coisas interessantes que falam de aliança nos versículos adiante, que a gente vai ver no livro de Levítico. Então é assim, meus amigos, aqui nós estudamos a Bíblia dessa forma. A gente pega um tema bíblico, pega todos os versículos que fala daquele tema, no exemplo aqui desses vídeos, a gente está falando sobre aliança. Então, para entender a aliança do Novo Testamento, a gente precisa pegar o máximo de número de versículos possível que fala do mesmo assunto, para a gente entender aquela aliança que está no Novo Testamento. Então aqui a gente faz desse jeito. Jesus falou assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então o que a gente tem que fazer? Examinar a Bíblia. Examinar o quê? Estudar a fundo. E é isso que a gente faz nesse canal. Então, se você não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí, deixa um joinha para o YouTube espalhar esse vídeo para outras pessoas e Deus possa te abençoar grandemente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.